Eu convido, com muita alegria e satisfação, os diretores do SNEL, Emerson Walter dos Santos. Obrigada, Emerson, que é da editora Positivo. Convido também a Suzana Sazon, que é da editora Brink Book. Obrigada. Oi, Su, tudo bem? Obrigada. Que ótimo. E convido também, com muita alegria, o Wilson Trock, que é coordenador geral dos programas do Livre Leitura do FNDE. Obrigada, Wilson, pela presença. Estão, então, vamos dar início, então, a essa mesa palpitante, super interessante, com a palavra o SNEL e o Ministério. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. A gente está representando aqui o SNEL, nosso presidente Marcos Pereira, o Emerson, diretor-presidente da editora Positivo, e todos os diretores. Agradecemos a presença do Wilson Trock, coordenador-geral dos programas do livro do FNDE, por essa mesa. Muito também a Gisela, que ela nos chamou aqui, e que é não a curadora, mas é a que organiza esse evento. Há 13 anos, né? Essa é a 13ª feira. Nós, do SNEL e como todos os editores, estamos muito contentes e agradecidos com a retomada do programa de livros de literatura, que depois o Wilson vai falar um pouquinho, mas estava parado desde 2013, a literatura. A oportunidade de diálogo ocorrido durante o evento em São Paulo e que acredito que deve acontecer hoje novamente. Estamos aqui para isso, né? O Wilson veio de Brasília para esclarecer os temas que esse programa, por ser agora do livro didático, muito bom para os editores entrarem na literatura junto com os didáticos. Todos os alunos vão receber o livro de literatura junto com os didáticos, mas é uma completa novidade para os editores literários. E foi decidido isso na quarta-feira, a apresentação do manual do professor junto aos livros facultativo, estimulando todas as editoras de literatura a participarem do programa e favorecendo a bibliodiversidade. Isso para a gente, que é editor de livro de literatura, foi muito importante, porque a gente nem se sente seguro em dar suporte pedagógico. Então, foi muito bom eles terem aceitado ser facultativo e várias editoras poderem entrar. A preocupação que o FNDE e a SEB têm demonstrado com o uso efetivo de livros nas salas de aula, modificando o programa antes exclusivo de livros didáticos. Todos esses itens são de agradecimento. E, por último, agradecer a postergação dos prazos de pré-inscrição e inscrição dos livros no programa, novamente possibilitando várias editoras poderem entrar também, que talvez estivessem assustadas com tantas exigências. E que esse programa do livro literário nas escolas se torne permanente. Obrigada. Bom, gostaria de agradecer aí o convite a todos nesse domingo ensolarado, né? Estamos aqui conversando sobre uma coisa que acreditamos ser fundamental, né? Que é a inserção cada vez mais da literatura, né? Nas escolas públicas, e nós entendemos, né, como a Suzana falou, que esse movimento foi um movimento muito importante. Talvez não seja o ideal, talvez não seja ainda o modelo final, mas a reflexão que foi feita desde 2016 quanto a esse tema nos levou a crer que era importantíssimo sistematizar a entrega, trazer regularidade às entregas dos materiais, né, de literatura. E nós estamos num momento bastante importante, eu acho, na indústria, na educação do Brasil, por conta da base, né? A base é um instrumento construído por muitas pessoas, né? Muitos profissionais, muitos autores, muitos professores,
que foi um trabalho de Estado, né? Quer dizer, uma mudança do Estado que foi feita faz muito tempo, com intensificação em 2013 e 2014, e que culminou agora na homologação da base de ensino de educação infantil até os anos finais, em dezembro do ano passado. E como levar, né, fazer essa correspondência, ou trazer a literatura para dentro dessa discussão, né? Da forma que havia antes um programa do PNBE, que se comprava somente livros para a biblioteca, os números já vinham, né, as pesquisas, né, vinham trazendo informações que não estava de agrado. Quer dizer, o PISA mesmo, que revela que a compreensão leitora das escolas públicas está muito baixa. Os alunos hoje em dia eles realmente têm um distanciamento do livro, na sua grande maioria, e alguns trabalhos que o Instituto do Livro faz, o Instituto Pro Livro faz, nos ajudou a entender que era muito importante que a gente fizesse um movimento no sentido de deixar com que esse livro chegasse à mão das crianças, chegasse à casa, e que ele pudesse ter esse apego, né, essa relação, esse relacionamento com o livro. Porque, não sei se todos sabem, mas uma das coisas que ficou clara nas pesquisas é que o maior indutor, né, de leitura, né, é a mãe. Apesar dos professores fazerem um trabalho fundamental, é a mãe. E como a mãe faria isso se esse livro não chega até a sua casa, né? Então, o livro dentro da casa, ele traz uma repercussão positiva em muitos sentidos, para os irmãos, para os pais, no relacionamento, naquela coisa gostosa que é deitar na cama e estar com o livro na mão, né? Então, pensando realmente que essas crianças, né, que de 5, 6 anos, que estão entrando no mundo, né, que é o mundo da tecnologia cada vez mais, que ele tenha, antes de mais nada, o apego, o gosto, o prazer da leitura, né? Porque isso é fundamental. As crianças saltam, muitas vezes, esse estágio fundamental, que é um valor que ele leva para a vida toda, né? Então, a nossa preocupação foi no sentido, eu digo que foi realmente muitos estudos, e trabalhamos muito em várias frentes, junto com o pessoal também da Base Curricular Nacional, para poder apresentar algo que seja sustentável, que seja realmente um movimento real de mudança, não algo que seja transferido ou mudado a cada governo, né? A partir do momento que nós fizemos uma mudança num decreto e inserimos, quer dizer, ampliamos o conceito do PNLD, porque o PNLD hoje, apesar de relacionar como se fosse didático, não é. É o PNLD livro didático, literários e materiais didáticos, que amplia também essa discussão para outros recursos, né, de conhecimento que hoje estão à disposição das crianças, né? Não é somente a literatura, não é somente o livro didático, tem muitos outros recursos que podem ser utilizados, né? Em paralelo a esse trabalho da literatura, também foi lançado neste ano, e já está em inscrições abertas, que é o Guia de Tecnologias, que é justamente uma forma de encontrar meios para se levar a tecnologia de forma consciente e realista para dentro da sala de aula, que era uma coisa que também não havia, né? Então, nós hoje estamos incentivando muito as empresas que têm materiais maravilhosos, né, que muitas vezes ofertam para as escolas particulares, materiais pedagógicos, didáticos, tecnológicos, e que hoje não chega à rede pública, né? Então, nós estamos tentando captar também essas propostas e levar de uma forma viável para não só que o governo federal, mas também que o governo estadual e os governos municipais também façam esse investimento, né, com base em um critério claro e aprovado pelo MEC. Eu trouxe aqui uma apresentação que foi feita pela Jana. Deixa eu pôr o PowerPoint. Eu vou ver se eu consigo ficar aqui, porque eu vou... Eu não sou professor, mas tenho mania de professor, né? Qual que são os objetivos, né?
é justamente apoiar, né, a partir desse movimento, apoiar a formação dos acervos das escolas públicas, porque também o PNLD ele ajuda nesse sentido, né? O PNLD literário ajuda nesse sentido, porque não é só um programa que vai fazer a entrega de livros para o aluno, mas também ampliar as possibilidades de acervo para as bibliotecas. Contribuir para o desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes em conformidade com a BNCC. A BNCC traz algumas diretrizes, alguns parâmetros que, claro, vão ser a base da mudança dos currículos nos estados, principalmente, né? E o que acontece? Se nós não tivermos um alinhamento também com relação ao que se espera no trato, né, da literatura e dos materiais de apoio didático para a BNCC, você teria um descasamento, né, um desalinhamento disso dentro das salas de aula. Então, a partir do decreto de 9.099, que estabelece, né, todas as regras e ampliação do programa do PNLD também para a literatura e para materiais didáticos, você dá a base legal para toda essa modificação. Isso aconteceu em julho do ano passado. E também com a homologação da BNCC, que aconteceu em dezembro, né? Qual que é a ideia? Seguinte, nós temos a ideia que sempre o PNLD ele esteja associado a compra de literatura, esteja sempre associada à compra do livro didático. Então, se nós estamos trabalhando neste ano, as editoras de livro didático, no PNLD 19, nós também estamos fazendo, que é educação infantil e anos iniciais, que é até o 5º ano, nós também estamos fazendo um PNLD literário que vá acompanhar essa nova mudança, porque a BNCC efetivamente começa a entrar na vida das escolas e dos professores a partir do próximo ano, né, com esse novo edital, onde as editoras já fizeram as inscrições dos livros didáticos. E agora, em paralelo, estamos fazendo o do PNLD literário, que está como nome de PNLD 18, mas ele vai ser utilizado nas salas de aula para o próximo ano. O PNLD, por que é uma questão de tensão, né, que está no mercado todo? Por que ele precisa ter tanta pressa? Porque, na verdade, nós somos empurrados, né, pelo atraso da análise da BNCC e até chegar a esse momento. E nós, até esgotarmos todas as possibilidades, né, e até avaliações com as restrições orçamentárias que a gente sabe que existe hoje no país, né, nós chegamos ao momento que nós tínhamos que soltar o edital para que as obras começassem a chegar nas escolas junto com os livros didáticos. Os livros didáticos começam a chegar nas escolas de 2019, começam a chegar nas escolas a partir de novembro, né? Dezembro. Então, outubro, novembro, dezembro, começam a chegar os livros. Então, a nossa ideia, a proposta é que nós já comecemos a entregar o livro literatura também, para que o professor sinta efetivamente a diferença do que vinha sendo acontecido. E ele comece a planejar suas aulas, e que é muito importante, a partir desses novos recursos, né? Porque antes ele não tinha esse recurso para trabalhar em sala de aula. Então, o posicionamento do professor quanto à discussão de determinados temas, não havia esse novo recurso, e que vai ter agora, né? Então, isso eu acho que é uma questão importante, e é por isso que todos nós, né, não só nós no Ministério, mas também de todo o mercado editorial, estamos trabalhando assim muito, né? Aposto que aqui muitos não vieram porque estão trabalhando nesse PNLD, porque os prazos realmente são bastante apertados para todos, tá? Então, a ideia é que nós fizemos a publicação do edital em março, a entrega das obras vai acontecer durante o mês de maio, e nós fizemos uma reunião muito rica, né? Eu não sei quantas editoras tinham na semana passada. 146 editoras estavam na reunião de quarta-feira passada, e foi muito bom. Assim, nós temos realmente um propósito, e isso eu queria deixar registrado aqui também. Nós estamos num processo de construção, né? Nós do lado do MEC não somos os iluminados que nós sabemos tudo e vamos descer para toda a sociedade aquilo que a gente acredita que é o certo. Não, a gente
tem esse diálogo aberto. As audiências públicas são feitas para isso, essas discussões técnicas são feitas para isso, né? Hoje nós estamos aqui na Filipossos e agradeço muito pelo convite, e nós vamos estar também, eu acho que no próximo dia 9, no SNEL, discutindo com os diretores também, porque é um processo de construção colegiada, né? É natural, né, que o tema é muito vasto, existem visões muito amplas sobre determinadas coisas, e a gente vai ter que, de certa forma, ir conseguindo convergência nas propostas, né? E a discussão é que promove isso, né? Então, a partir desse momento dessas obras entregas em maio, nós temos uma avaliação que vai acontecer entre junho, julho e agosto, e a gente acredita, como existem alguns prazos legais, que até meados de setembro nós teremos já realizada a escolha das obras pela escola, que também é muito diferente. O que nós tínhamos no passado é que nós contratávamos uma instituição ou instituto, né, especializado, ou uma universidade que fazia a avaliação de todas as obras, tá? Isso, a partir do decreto 9.099, acabou. Nós não temos hoje mais essa figura, né, tão preponderante na avaliação do livro. O que é feito é uma comissão técnica, que na verdade é bastante heterogênea, que traz a realidade da sociedade, das demandas da sociedade, e que ajuda nesse processo de avaliação dos materiais que vão ser comprados para a sociedade. Então, existem muitos professores universitários, a avaliação deles é bastante importante, mas o que é de relevante é que não é uma instituição específica que vai fazer isso, mas sim uma comissão que não é permanente, ela vai se renovando ao longo dos anos, tá? E, obviamente, dependendo do segmento. Então, o que vai ser oferecido hoje para as escolas é qual livro eu quero trabalhar. Quer dizer, a escola vai poder escolher qual livro ela quer trabalhar para o aluno em sala de aula e qual é o livro que ela vai ter também para o seu acervo, né? Nós estamos lutando para encontrar uma forma técnica de fazer com que a escola escolha qual o seu acervo, né? A partir de um repertório, ela escolhe uma quantidade de livros que ela quer trabalhar. Isso é fundamental para atender uma demanda antiga no MEC, que é a questão da regionalidade, né? O Brasil é riquíssimo em termos de propostas, riquíssimo em termos de textos literários, culturais, e isso é muito pouco expressivo. Não pode ser trazido muitas vezes para um programa centralizado, porque o público, por exemplo, a importância de um cordel, né, para o Nordeste não é o mesmo que para uma criança do Sul. Não que ele não deva conhecer, ele deve conhecer, mas está intrinsecamente ligado aos valores daquela sociedade, daquela comunidade, né? E isso é importante ser respeitado. E o que nós estamos tentando levar justamente esse ano agora é a possibilidade, e por isso aqui eu peço encarecidamente que editoras regionais acreditem no programa, invistam, né? Vai ser bom, né, para poder, uma possibilidade enorme que vocês possam levar para as escolas, suas escolas, os livros de autores regionais, né, toda a riqueza cultural que existe na sua localidade pode ser levada, pode ser discutida em sala de aula a partir dessa nova oportunidade, né? Então, essa escolha, né, depois dessa escolha será feita o processo de aquisição e distribuição do livro. Aqui começa a complicar um pouquinho, porque muitas editoras elas tinham um certo entendimento com relação a essa questão, mas que eu vou tratar um pouquinho mais para frente, tá? Por exemplo, as obras literárias, elas vão ser feitas, pode ser inscritas em obra em literatura portuguesa e língua inglesa também, né? Para os anos educação infantil, Fundamental 2, que a gente chama de anos iniciais, e o ensino médio. Por que nós intercalamos, não tratamos do Fundamental 2, né, que seria os anos finais? Porque ele já faz parte do PNLD 2020. Né? Então, essa correlação, os editais agora vão sair juntos, o didático e o literário. E isso que vai promover essa compra sistematizada de livros de literatura, que era uma coisa que não acontecia. Sempre havia um aperto de orçamento, cortava essa literatura. Estou sendo sincero, tá? Isso que é triste, isso que a gente está querendo acabar. Então, a partir do momento que os editais saem juntos, existe a obrigatoriedade da compra em conjunto. Isso é que vai fazer com que o processo seja continuado nos governos futuros. Tá, não? As propostas
Existem algumas discussões com relação à questão das categorias e temas, mas é importante o seguinte: nós temos algumas habilidades e conhecimentos que precisam ser aprendidos pelos alunos em determinados tipos de em cada faixa etária, né? E o que nós estamos trazendo é essa discussão para dentro da literatura. Nós precisamos ter esse alinhamento entre a expectativa da base, em termos de o que o aluno gostaria de precisa aprender, com aquilo que vai ser discutido na sala de aula, em termos de os temas literários, transversais, né? E isso foi feita uma proposta de categorias justamente para poder tratar esses temas. Mas nós temos aqui também outros temas, né? Então, a discussão não é fechada. Nós não queremos engessar, né? Não queremos engessar as editoras a trazerem propostas diferenciadas, porque a literatura é tão rica, ela é tão ampla, que eu acho que isso é fundamental que seja dito. Existem outras propostas que precisam ser tratadas e que a gente está trazendo aqui como opção. Em todas as categorias existe essa opção, tá? Então, as categorias que estão colocadas na educação infantil, creche 1, creche 2 e creche 3, que tem... O creche 2, na verdade, ele trata basicamente intermediário, e ele trata todas praticamente todas as idades de 1 ano a 7 meses até... Não, são de um ano, 2 anos. Então, essa faixa aqui, todas essas faixas aqui, nós estamos abrindo bastante as possibilidades de inscrição de material, para que ela seja, assim, utilize-se todos os recursos, né, que são não só o texto, muitas vezes é o menor, o menos importante, mas tem uma série de outros materiais ricos, livros brinquedos, livros com materiais diferentes, livros de banho, então todo esse tipo de material, né, nas configurações que já existem, podem ser inscritos nessas categorias, tá? Quando se trata em anos iniciais, nós praticamente tem as categorias 4 e 5, que definem mais ou menos do primeiro ao terceiro ano, depois do terceiro ao quinto ano. Você vê que às vezes existe uma intercalação, né, entre um e outro, porque os temas, na verdade, eles não são simetricamente divididos, né? E determinados temas podem ser trabalhados em uma faixa etária parecida, até porque dentro da própria sala de aula tem alunos com diferenças de idade, assim, né? E esses temas, basicamente, são temas que são tratados, né, orientados como quais são os conhecimentos ou habilidades que a criança precisa adquirir de acordo com a base curricular. Também aqui na questão do ensino médio, né, todas as bases. Aqui não saiu também, mas também outros temas serão também está previsto a recebimento de outros temas também para se tratar para tratar o ensino médio. Por exemplo, qual seria o enfoque da obra quando fosse tratar a descoberta de si? A percepção do corpo, sentidos, movimentos, gestos, exploração de diferentes formas, necessidades, limites, habilidades e suas relações com o outro. Essas são ideias, na verdade, que são colocadas, que estão totalmente alinhadas à BNCC, tá? Essa correlação existe basicamente em toda a proposta do edital. Sugestões de temas, né? As obras literárias poderão ter outros temas além do que está jurídico, que eu estava conversando para vocês, né? Não existe realmente uma regra geral, e nós nem queremos limitar a criatividade e a forma que vocês trabalham, né? Nós temos uma definição seguinte, e isso é uma coisa que também é um processo de construção. Nós sabemos que muitos professores têm grande possibilidade de trabalhar com as obras, utilizar todo o potencial que a obra oferece. Mas nós sabemos que tem professor que não tem isso. Nós sabemos que alguns professores precisam, né, ter uma orientação adicional, precisam receber novas orientações que permitam que ele consiga explorar melhor a obra. E até num processo de aprendizagem mesmo, né? Então, nós além do livro, que é do estudante, né, nós também vamos ter um livro que a gente chama do Manual do Professor, que aí tem uma série de recursos adicionais que são entregues nesse material, que podem ajudar os professores a trabalharem melhor essa questão, né? Quer dizer, como eles
podem utilizar a sua em potencialidade, principalmente nessas correlações com a BNCC. Esse material, a princípio, criou um certo frisson, né, nas editoras, e é natural, né? Apesar assim, no dia, na quarta-feira, os comentários no final foram sempre assim: não, tá certo, precisamos trabalhar com isso, precisamos fazer essa coisa realmente acontecer, né? Porque é o que eu falei algumas vezes lá, nós todos fazendo esse processo de transição. Esse processo de transição, nós precisamos nos unir para juntar e encontrar recursos que possam fazer essa mudança, né? Para que daqui a 10 anos, 15 anos, a gente possa falar: nossa, tudo aquilo lá atrás valeu a pena, né? Os alunos estão gostando de ler, estão lendo mais, os nossos indicadores internacionais estão melhorando. É isso que nós queremos realmente, e que faça realmente isso, colabore demais, né, na formação de um cidadão, tá? Então, esse material todo, nós a princípio tínhamos colocado como obrigatório, né, mas nós entendemos as dificuldades, né, que hoje algumas editoras têm para produzir, então nós estamos colocando eles como facultativo, quer dizer, não existe, na verdade, a obrigatoriedade desse material mais, tá? Quem quiser entregar, ótimo, vai ser muito bom e vai ajudar o professor, né? Mas a gente entende que particularmente nesse edital nós não vamos colocar, mas possivelmente nos outros será fazer parte obrigatória das entregas e também parte da avaliação, tá bom? Do material do professor, o que se pensa com relação a isso, né? Apesar de não ser obrigatório mais, né, ser facultativo dessa vez, mas orientações pós-leitura para professores de língua portuguesa e língua inglesa, conforme cada caso, em conformidade à BNCC, com subsídios para a abordagem da obra literária em sala de aula. Orientações gerais para os professores de outros componentes ou áreas para a utilização de temas e conteúdos presentes na obra com vistas à abordagem interdisciplinar, tá? Esses são exemplos. E o que se tem de ideia, né? Seria um vídeo, se tiver um material de audiovisual, que é bastante para enriquecer também a obra, que tenham materiais, seja mais ou menos 10 minutos, que contextualize a obra e o autor, motive o estudante para a leitura, justifique a pertença da obra, né, e o seu respectivo tema, subsidie a abordagem da obra literária em sala de aula. Essa é algumas sugestões que se espera nesse tipo de material, tá? Os processos, a forma de inscrição, o sistema vai estar aberto a partir do dia 7 de maio, tá? A princípio, será feita a inscrição basicamente no sistema, vamos ter uma semana que é de inscrição no sistema, onde vai ser colocado lá quais são os idiomas, qual a categoria, quais os temas, o gênero literário, as informações da própria obra. Isso é dentro de um sistema no CIMEC, que vocês podem encontrar o acesso através do próprio site do FNDE, que é www.fnde.gov.br, tá? Então, essa primeira fase seria o da pré-inscrição, tá? Na outra semana, que começa no dia 14, nós vamos ter um processo de entrega efetivamente desse material, tá? Então, nós tivemos até pelo volume que nós estamos esperando, espero que seja bastante, né? Nós tomamos o cuidado de esses materiais serão entregues no Instituto, no IPT, que é o instituto que nós contratamos para fazer esse trabalho inicial de pré-triagem, né? E nós vamos fazer esse recebimento desse material por lá. Vai ser entregue a princípio em DVD, tá? O material vai ser entregue todo em DVD, não vai ser entregue nada impresso, e aí de lá vai ser feita toda a avaliação inicial, e vai ser carregado o sistema, porque hoje os avaliadores trabalham com um sistema, não recebem mais a obra impressa, tá? Então, todo o sistema vai ser carregado a partir do IPT, e a partir daí vai começar o processo de avaliação, que está previsto aí para segunda semana de junho. Você vê que os avaliadores já estão sendo contratados aí para poder fazer esse trabalho. Então, a partir do momento que essa avaliação começa a acontecer, né, e aí com
uma quantidade, eu nem sei de precisar quantos vão ser, porque nós vamos nos balizar um pouco em função da própria pré-inscrição, na pré-inscrição, que nós vamos ter ideia da quantidade de avaliadores que nós vamos precisar, e aí o processo de avaliação continua dentro daquele cronograma que eu falei com vocês, que é de junho a agosto, tá? Que vai ser feita essa avaliação, são 3 meses. Existe uma limitação de 4 obras. Depois. Tá. As entregas eu vou conversar um pouquinho para frente, mas agora não vai ser nada disso. Então vai ser só material digital, tá? E depois disso, depois das inscrições de oferta, em paralelo com a avaliação, será feita a entrega de materiais impressos, tá? Para o IPT. Porque assim, existem alguns recursos, né? Que são importantes de serem avaliados, né, de serem analisados, que precisam ter uma configuração, praticamente uma configuração final do material. Então, o tipo de papel, de capa, de miolo, tudo isso vai ser entregue programado direitinho com o IPT para uma avaliação em paralelo. Tá? São 2 exemplares só que vão ser entregues para o IPT, e aí as editoras vão ter mais tempo para poder entregar. Tá? Você pode falar, mas a minha editora não vai ser, não sei se vai ser aprovado ou não, eu vou ter que mandar esse material. É porque depois não dá tempo, né? Se nós queremos ter uma quantidade de obras bastante grande, para depois, se o IPT fazer essa avaliação toda, nós não vamos conseguir chegar no tempo que nós precisamos, que é o mais importante, que é a entrega dos livros na sala de aula antes do início, né? Das escolas antes do início da sala de aula. Tá? A redução da quantidade de exemplares por editora, ela prima essencialmente pela diversificação. Tá? Nós sabemos que existem grupos editoriais com muitos selos, que esses selos, né, o CNP, ele pode cadastrar tanto pelo CNPJ. Nós não temos hoje ferramentas jurídicas que possam impedir isso, né? Mas o objetivo essencial é que as editoras, N editoras que tem no Brasil, possam ter mais chances de também participar desse projeto, tá bom? E uma limitação que nós colocamos também, que é importante, é o seguinte, isso também vai nesse sentido, que as obras que foram adquiridas nos últimos programas de compra de literário, todos eles, não podem ser inscritas agora, né? Então isso é mais um movimento que faz com que as editoras consigam, as novas editoras consigam ter os livros dentro do programa, tá bem? Essa questão da somente uma categoria, na verdade as obras vão poder ter somente uma categoria, né? Não pode se colocar uma obra com várias categorias, que aí é incompatível com a ideia do edital. E nós tivemos que fazer aqui uma coisa que foi bastante questionada também, e aí eu posso falar com propriedade, porque nós tivemos que fazer um ajuste na formatação, né, e nessas especificações, porque por 2 motivos. Primeiro, porque nós nunca alcançaríamos a dimensão desse projeto se nós não tivéssemos o princípio da economicidade por trás disso tudo. Se nós não conseguimos, eu falo nós, encontrarmos uma forma com que esses textos cheguem, né, até as crianças, com qualidade, né, que as especificações primam pela qualidade também, né, e que sejam economicamente viáveis para compra, nós vamos ficar no mesmo buraco que a gente estava antes. Nós não vamos fazer esse movimento, né? Então, nós já fizemos 3 formatos, que são formatos economicamente muito bons, porque podem ser impressos em materiais de alta produtividade, onde vocês vão ter um custo mais baixo e que o governo também possa comprar com custo mais baixo, né? Nós colocamos o material couché, talvez não é o melhor que poderia ser, mas é um couché que roda muito bem nesses equipamentos. Nós temos materiais gráficos de qualidade rodados em produtos desse tipo, revistas, que são papéis mais finos ainda, que mantêm qualidade impresso nesses equipamentos, né? Então, é um movimento, sim, que, vamos dizer assim, limita um pouco a diversidade, né, de recursos gráficos que tem um projeto original, mas que mantém essencialmente
o que é mais importante, o texto, as ilustrações, né? E esse tipo de formato, né, que nós definimos, é o que grande parte dos livros é feita, da forma que os grandes partes dos livros é feita, né? Então a gente não vai pecar em nada, e nós vamos estar entregando para as crianças realmente um livro que ele vai poder encontrar, né, com as mesmas características numa livraria. Não exatamente igual, mas a sensibilidade vai ser o mesmo, entendeu? Então esses 3 formatos são os formatos que nós avaliamos como os mais efetivos e que permitem o respeito, né, dos recursos, porque muitos livros têm formato quadrado, então a gente encontrou uma forma que pudesse ser um livro que desse toda a dimensão e ampliação, por exemplo, que uma ilustração pode dar, né? Trabalhamos com materiais de qualidade também, um coucher, e também para o ensino médio, como grande parte dos livros são livros de texto, vão trabalhar com offset, tá, no ensino médio. Equipamentos também, acabamentos também, todos eles da mesma forma que já são utilizados, né? Não tem, obviamente, capa dura, essas coisas que, infelizmente, nós não temos condições de levar um livro capa dura, que seria o ideal para as editoras, né? Para as crianças. Nos anos iniciais, nos anos de educação infantil, sim, na educação infantil a gente vai poder estar comprando com bastante diversidade de materiais. No processo, esses livros, isso é importante, os livros eles são reutilizáveis, então aí que começa a misturar um pouco o modelo do PNLD com o PNBE. Os livros vão ser entregues para as crianças, certo? E aí no final do ano as crianças deixam o livro para o aluno que vem do ano anterior. E ele vai receber novos livros, né, até que esses livros eles cheguem no final daquele segmento, né, ou da validade daquele edital, porque depende, e aí ele pega esse livro e leva para a sua casa, né? Então nós incentivamos as escolas a que esses livros, no final do ciclo de utilização, sejam direcionados para os alunos, tá? Nós pensamos, a princípio, o orçamento está previsto para isso, para comprar 2 livros por ano por aluno, né, para que ele possa ser trabalhado um livro no primeiro semestre e outro livro no segundo semestre, que é um avanço enorme também com relação à compra. Nós vamos sair de um patamar médio de compras, aí do pico de compra do livro do literatura, que foi algo perto de 30 milhões, médio ano, nós vamos passar só nesse edital para 70 milhões. Em um ano, tá? Então nós estamos dando um salto grande com relação. E a gente não pode fazer isso se nós não tivermos essa revisão das especificações. A gente não vai conseguir chegar nesse objetivo, né? Todo o processo de negociação e distribuição, a negociação será feita diretamente com o FNDE, justamente com a coordenação do que eu sou responsável, e faremos também o processo de distribuição do PNLD, onde os correios passam nas editoras ou nas empresas que vocês recomendarem ou informarem para fazer a coleta dos materiais para serem entregues nas escolas, tá? Vai junto, até isso é importante, quem vai junto ser entregues juntos com os livros didáticos também, porque são mais de 80 mil escolas que vão ser atendidas com esse, até mais, quase 100 mil escolas que vão ser atendidas com esse programa. É isso. Na verdade, assim, eu acho que agora a ideia é conversar um pouco, né? Está aberto a pergunta de vocês. A gente vai tentar esclarecer as coisas na medida do possível. Bom, vamos mexer nas cadeiras aqui. Antes da gente partir para as perguntas, eu só queria pontuar algumas coisas importantes com que o Wilson e a Suzana falaram. Primeiro, realmente reconhecer o esforço do Ministério da Educação, né? Na figura aí do ministro Rosselli, do qual eu tive o prazer de acompanhar a trajetória dele, e ele também tem parte importante, sobretudo na Secretaria de Educação Básica, quando era o gestor, na ocasião hoje ministro, e também do esforço do Ministério da Fazenda e todos os demais órgãos que cooperaram, porque a gente entende, Wilson, que o drama fiscal que a gente vive hoje no país, o programa está na contramão disso, né? O que é muito bom, porque realmente a gente tem um desafio e tem que
a austeridade de gastos do governo ela é necessária para garantir a sobrevivência da economia do país, mas, de qualquer forma, o entendimento, né, da importância de um programa como este, o benefício que ele vai trazer para a sociedade. Então, a gente fica feliz como setor interessado do ponto de vista econômico, obviamente, mas também do ponto de vista social. Isso foi um marco importante para o Brasil, sobretudo porque o programa hoje literário, ele se incorpora, né, uma política de Estado, né, que é o Programa Nacional do Livro, didático e literário e outros materiais didáticos, né, o que traz para nós uma perspectiva, que é o que a Suzana mencionou, que perdemos em algum ponto da história com a suspensão do PNBE, mas agora com o programa alinhado com o Programa Nacional do Livro Didático, isso dá para a gente uma possibilidade, e a indústria ela consegue se organizar e trazer aí as suas novidades para o mercado. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que deixar o nosso reconhecimento pelo esforço importante. E também do desafio operacional logístico que ocorrerá. A gente briga bastante com a FNDE, com o Ministério, né? Porque, obviamente, também do nosso lado editorial, os prazos são apertados, etc. e tal, mas realmente para esse livro chegar na mão dessas crianças no Brasil inteiro, em janeiro de 2019, é uma corrida importante, né? Ou seja, tanto do ponto de vista de impressão desses materiais, a logística, a distribuição, isso é uma coisa que só quem viveu, né, Wilson, sabe como é que a coisa acontece. Mas a única reflexão breve que eu queria trazer para vocês é o para que a gente precisa fazer um programa desse a nível nacional, envolver tantas instituições, né, tanto o setor público como o setor privado. O grande desafio que nós temos, como foi mencionado aqui anteriormente, é a qualidade da educação do Brasil hoje, de uma forma geral, né? Hoje nós encontramos um Brasil não muito alfabetizado, né? Um Brasil que tem um desafio enorme de desigualdade do ponto de vista social e de renda, mas uma igualdade muito ruim, que é uma igualdade de pouca qualidade educacional, né? Então, eu diria que no Brasil nós não temos significativamente uma distância tão grande de qualidade, infelizmente, né? A gente ainda está muito ruim de uma forma geral. Então, um programa como este, ele ajuda, né, ele contribui para que realmente a gente traga para as crianças, e sobretudo na educação infantil, que para mim é um destaque muito importante para esse programa, uma coisa desafiadora, né? Levar esse material para as casas, como você bem falou. A mãe ela tem um papel importantíssimo na educação das crianças, né? Então, o acesso ele é importante, né? Muitas dessas crianças não têm condições de ter o livro em casa, né, por uma questão de renda, e esse programa propicia isso. Mas muito mais do que isso, é uma mudança de mentalidade quando você também traz a questão do professor nesse processo, né? Hoje, e a gente que está na escola, tanto na escola pública como na particular, a gente vê a dificuldade que é o trabalho literário dentro das escolas, né? Ou por questões de acesso, ou por questão até de formação. Então, esses manuais, eu tenho uma expectativa muito grande em relação a eles, para que eles possam realmente inspirar, né? Porque, na verdade, o professor tem a sua liberdade de trabalho, tem o seu conhecimento, mas eu acho que a inspiração ela é muito válida, e quando ela vem debaixo de uma metodologia, enfim, de boas práticas educativas. Então, eu creio que esse manual, toda essa parte de orientação pedagógica, ela reconheço a importância dela ser facultativa, não ser obrigatória, né? Mas ela é importante, né? Eu queria destacar aqui a importância dela, e sobretudo pela diversidade, né? Quando se abre a possibilidade de outros temas, né, desde que justificados, eu acho que aí você consegue trazer para editoras que têm seus nichos de mercado, seus jornalismos, trazerem temas que, obviamente, no edital nacional com o tamanho que é o Brasil, seria praticamente inviável nós criarmos uma lista exaustiva de temas para as obras serem inscritas. Então, eu acho que o edital, com toda a complexidade que ele per si
demanda por conta das questões jurídicas, as questões operacionais, eu acho que ele foi muito vitorioso em conseguir, com o tempo que se tinha para fazê-lo, enfim, conseguir aí para este próximo ano já levar para as escolas brasileiras uma literatura de qualidade, né? Eu acho que a limitação, embora do ponto de vista de negócio, as editoras às vezes podem, puxa, só 4 títulos, mas por outro lado nos obriga a escolher os melhores, né? Também eu acho que isso vai trazer uma competitividade muito rica em termos de qualidade literária para o programa. E para fechar a minha fala, eu acho que o governo ele tem um papel importantíssimo no fomento no fomento de novas iniciativas e que de uma forma num país como o nosso, que tem menos livrarias do que a Argentina, né, é uma coisa que não faria se não tivesse o apoio do governo. Ou seja, muitas publicações vão ser geradas e vão ser criadas e inscritas quando se tem uma perspectiva do governo também financiando, no sentido de comprando, né, esse acervo aí. A indústria ela se motiva, né? Ou seja, quando você consegue ter esse passo importante do governo, isso motiva o setor privado em investir cada vez mais, né, e o que é muito gratificante. Então, eu acho que, até brinquei com a Suzana, hoje nossa mesa vai ser só love, né, porque é só agradecer, colocar aqui em nome do SNEL à disposição o segmento, né, os editores, também tentamos, na medida do possível, representá-los, e abrir aqui para as perguntas, embora vários eventos já tenham sido feitos, mas eu acho que o Brasil é muito grande e nem todo mundo pode estar em todos os lugares, fisicamente. Então, passo a palavra aí para a plateia, e se alguém tiver alguma dúvida e pergunta, por favor, fique à vontade. Bom dia. São 2 questões que eu gostaria de esclarecer. Primeiro, esse manual, embora ele seja opcional, as editoras, manual digital, as editoras que o apresentarem, elas terão, ou seja, no guia, no material que vai para as escolas, para que elas exerçam o direito de escolha, vai ter a menção de que existe manual? Sim. Se nós não fizéssemos isso, nós temos um recurso fantástico que tem muitas editoras que já estão trabalhando. Nós vamos levar esse material para as escolas de quem entregar. Não vai ser crivo de avaliação, do processo de avaliação, mas nós enviaremos esse material para as escolas, sim. Tá, mas antes da escola fazer a escolha, ela vai ter a informação de que determinado livro contém manual? A informação, sim, mas não será publicizado, né? Por exemplo, porque no guia, o que nós pretendemos no futuro é que esses próprios recursos, até o vídeo, estejam à disposição do professor no processo de avaliação, mas desde que isso seja feito de forma isonômica. Se todas, a partir do momento que todos oferecem, aí sim nós podemos colocar, porque senão nós estaríamos criando uma desvantagem de um frente ao outro. Nós vamos ter a menção de que existe material, mas nós vamos expor isso. Ok. E a outra questão é o seguinte: não se dispõe de meios, instrumentos jurídicos para se coibir essa questão dos CNPJs. Tá? Então, eu acho tranquilo, acho nada demais as editoras, inclusive que possuem selos, fazer essa migração, até em função de se adequar a temáticas que uma editora dentro, não. Mas a utilização de não editoras para fazer esse processo de cessão, então, que é um processo temporário, né, que coloca-se no nome de um CNPJ apenas para fazer a inscrição. Se for aprovado, paga-se uma comissão, é quase que uma barriga de aluguel, né? E
esse livro sequer ele sai do site do catálogo da editora, né? Então, é uma coisa simplesmente, sei lá, um expediente que se usa, né? E da seção de direitos para uma empresa que nunca editou um livro sequer. Como é que fica essa questão? Continua-se sem instrumento jurídico para se coibir isso, ou fica na existência do instrumento jurídico tolerado? Nós o Ministério ele não pode interferir. Eu entendo muito bem o que você está falando. Eu até pessoalmente sou contra. Mas assim, nós temos que nos respaldar naquilo que é definido pelas leis, né? Nós não podemos, dentro do direito administrativo, né, interferir, né, no âmbito, né, de uma empresa privada, né? Então, se existe, por exemplo, uma editora, né, que faz uma cessão de direitos, né, daquela obra para um outro CNPJ, e aquele CNPJ tem o KNAI, né, que ele pode publicar e distribuir obra, nós não temos como impedir. Você entendeu? Mesmo que a gente saiba que aquela obra não seja dele, mas todo o embasamento, né, a documentação que eles nos apresentam está dentro do que se compete à lei. Ele não poderia, por exemplo, se ele não tivesse o KNAI dele, a permissão, né, de publicação de obras, né, o que na verdade configura uma editora, né, configura uma editora em geral, ele não poderia, aí não pode, não é permitido. Mas se ele tem essa prerrogativa e a ele foi lhe concedida a cessão de direito, daquele direito, nós não temos, infelizmente, como impedir, entendeu? Ok, obrigado. Bom dia de novo. Só mais uma pergunta que me passaram aqui. Se a parte de literatura do PNLD 2020 vai ser retificada como foi feito no edital de 2018? Será assim. Como eu disse aqui, todos esses eventos são muito importantes para a gente ir construindo esse modelo, né? E todos os avanços que nós tivemos aqui neste edital, nós vamos seguir em frente. A não ser aquela questão que eu coloquei antes, que era a questão da obrigatoriedade da entrega do material do professor. Como o Emerson falou aqui muito bem, é um recurso importante, né? E nós acreditamos muito que isso vai ajudar no entendimento, né, dos professores com relação a determinadas obras que eles mesmos vão estar escolhendo. Então, essa obrigatoriedade, a não obrigatoriedade nesse edital não vai ser permanente, ele vai ser só para esse edital, e depois nós vamos colocar ele, inclusive, como processo de avaliação. Bom dia. Eu queria saber um pouquinho do perfil dos avaliadores. Eu sei que teve uma inscrição, mas quais são as pessoas que vão avaliar essas obras? Elas são do didático, elas são da literatura? Não, elas têm... sempre existe um alinhamento dos avaliadores, eles têm que provar, né, que eles conhecem do tema, vamos dizer assim. Então, um avaliador de química, ele tem que ter o mestrado em química, ser professor em química, ele tem que ter uma certa formação que o mínimo é mestrado, né? Então, é um critério que é utilizado como um requisito mínimo para o processo de avaliação. Mas aí o perfil ele não tem nenhuma questão ideológica, não tem nenhum tipo de restrição com relação a isso. É mais o conhecimento comprovado dele sobre o determinado tema, né? No caso, nós esperamos que muitos professores, inclusive, se inscrevam nessa comissão, porque é para eles que vai o produto. Bom dia. Eu sou da produção de cultura, produção livresca, e especialmente em literatura. E nós sabemos que estamos num momento bastante crítico e que nós estamos a passos de uma nova eleição. Eu acho que sim. Eu adoraria que sim. Esse plano nacional, ele vai ser depois garantido para o ano de 2019 como? De que jeito? O decreto, né,
9099, ele estabelece que a configuração do material de literatura, ele está dentro do escopo do PNLD, né? Os editais do PNLD 2020 já contemplam a exigência de obras, a abertura para a inscrição de obras de literatura dos anos finais, né? E o do 2021, que é o do ensino médio, que é um grande desafio, parênteses, também vai estar, né? Quer dizer, o decreto, a partir do momento que você estabelece que eles estão dentro do mesmo escopo, nós podemos até, por exemplo, em 2021, no PNLD 2021, comprar recursos didáticos em termos de tecnologia com base nessa rúbrica orçamentária, tá? Para ser um pouco mais precisa. Então, não fica mais à mercê de sobra de orçamento, vai estar sempre compondo. Então, hoje, nesse momento, o último trabalho que eu fiz na sexta-feira em Brasília foi definir como isso vai acontecer no próximo ano, né, em termos orçamentários, né? Então, é claro que existe sempre... Sim? Sim, é claro, eu entendo o que você está falando, assim, o que dá hoje um pouco de segurança para a gente é o embasamento legal do decreto, tá? Leis podem ser mudadas, né? A diretriz que norteia esse movimento é a base, que a gente espera, né, que seja algo verdadeiramente importante para a mudança da educação desse país, principalmente no sentido de alinhar, vamos dizer assim, os currículos, não de definir, mas de alinhar, né, para que a gente consiga caminhar todo mais ou menos na mesma direção. Mas é lógico, esse nível de incerteza que você tem, ela existe, né? Isso faz parte do entendimento do poder dos representantes do executivos que estiverem nesse. Mas nós entendemos aí, uma opinião particular, que esse movimento, que é um movimento que vai fazer uma ruptura do modelo antigo, né? Ele vai ser consolidado assim como é o PNLD, porque ele tem voltar atrás de um posicionamento desse é uma coisa que dói bastante, entendeu? Acho que existe uma coisa fundamental que é quem é contra livros na mão das crianças para poder que elas possam ler mais, estudar mais, ter mais, entendeu? Obter mais riqueza cultural da sua região. Quer dizer, é um pouco difícil de alguém ter esse movimento contrário, né? O PNLD é um programa de 80 anos, tá? E o PNBE é muito mais recente. Wilson, posso fazer umas perguntas? Como você quer fazer comigo? Minha esposa está aqui e a gente comenta muito algumas coisas, né? Eu vou fazer uma parte também, pessoal. O Brasil tem muitos heróis. Infelizmente, poucos deles aparecem de verdade, né? O que aparece muitas vezes são aquilo que dá mais ibope, né? E não verdadeiramente os heróis. Esse trabalho que você faz é um trabalho de heroína. O trabalho das mulheres é um trabalho de heroína, né? E assim como vocês, tem um monte de ações, tem uma série de opções. Nós tivemos um evento agora na Bahia e nós trouxemos os professores premiados, né, pelo concurso professor do ano do MEC, experiências maravilhosas, assim, de chorar. As pessoas choravam, assim, da riqueza, né, e do potencial que nós temos, né? É um negócio assim fantástico. Isso eu sempre me emociono muito e procuro muito tratar essa questão, tá? Esse projeto realmente é um projeto que para mim talvez a minha missão de vida. Se eu fizer isso funcionar, eu estou feliz já que eu consegui concluir algo de bom para esse país. E só quem tem, você deve ter tido várias experiências dessas, numa sessão de contação de histórias, né? Olhar o brilho do olhar de uma criança quando eles
se encantam com a história, é algo divino, né? E isso é o que nós precisamos fazer. Nós precisamos dar mais oportunidades para essas crianças se encantarem, né, com a literatura, né, e com tudo aquilo que é de riqueza cultural que nós temos. E quero, voltando à questão um pouco da tua parte de obras, muito a gente fala das grandes editoras, as grandes editoras têm o seu papel, né? Mas obras como a sua, né, a partir do momento que o governo dá essa abertura, né, e nesse caso o que o Emerson falou é muito verdade, o governo serve como um grande fomentador dessas ações, né? E novas editoras que hoje, algumas até morreram, né, voltam, né, e obras como a sua, podem ter o mesmo possibilidade, né, de estar na sala de aula como qualquer de outra grande editora. Esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo por trás disso tudo é fomentar realmente a continuidade dos investimentos, né, da indústria editorial, para que isso seja permanente, né? Nós não podemos sair, né, como o Emerson falou, um país da nossa dimensão em ter menos livrarias que a própria Argentina, e pior, em situação difícil, né? A gente sabe que as livrarias estão numa situação difícil, né? Então, eu fico muito feliz, obrigado pela com certeza vou ler, vou guardar com muito carinho, viu? Obrigado. Wilson, eu vou me despedir que eu tenho um voo e eu vou precisar sair um pouquinho antes, mas primeiro agradecer o convite pelo SNEL. Temos, brincando com a Suzana ontem, ela falando, nossa, eu sou uma editora só focada em infantos juvenis, né? Você é uma guerreira, né? Porque também não é fácil no mercado tão competitivo como o nosso, né? As editoras pequenas lá estão brigando, estão conseguindo fazer coisas de qualidade. Isso é muito, muito bom. E também, novamente, aqui parabenizar toda a estrutura que está, né, do MEC e todo o que tem buscado acertar, né? É difícil porque você tem regulação, você tem um monte de requisitos importantes, né, que a burocracia exige, mas eu acho que esse passo vai ser um marco, com certeza, no mercado literário brasileiro, e com certeza os próximos, novas dúvidas surgirão, novos desafios, mas eu acho que esse com certeza vai ser um marco importante. E agradecer a todos aqui pela presença. Eu vou infelizmente ter que me retirar porque eu tenho um voo, e eu queria agradecer e me despedir. Bom dia para vocês. Eu trouxe umas perguntas também, como editora, não, agora não como SNEL, que estou em dúvida ainda. Teremos a pré-inscrição, tudo bem. Precisamos saber, como eu já tinha dito para você, se o texto, nos livros, o texto para didático, serão obrigatórios, facultativos ou não, se caiu a exigência, porque na inscrição a gente tem que dar o número de páginas. Eu sou da área do FNDE, então alguns temas, obviamente, é de competência de decisão da SEB, que é a Secretaria de Educação Básica do Ministério. E esse tema é um tema que nós fizemos, né, essa mudança de deixar de ser obrigatório para facultativo, o material do professor, mas eu acho que ficou uma lacuna ainda para a decisão, que é essa decisão dos paratextos para o livro do aluno, né? Que eu acho eu me proponho a responder junto com a SEB. Hoje não tem ninguém lá, mas responder para você na segunda-feira. A gente vai publicar no site. Aliás, a gente está colocando todas as principais questões no site como perguntas frequentes, tá? Para que todos tenham acesso a essa informação. A inscrição, a gente só vai entregar o DVD com todo o arquivo digital, não o livro espiral. Esse não tem data ainda. Sim, inicialmente esse é um livro só digital e o IPT vai estar programando com as editoras um agendamento para a entrega desses 2 exemplares, que nós até damos liberado para que seja em PDF, em espiral, o livrinho,
para que fique mais fácil de trocar uma página, se for o caso, e não estragar o livro que foi entregue lá, porque isso é muito comum, principalmente no didático. Existe um texto que tenha, por exemplo, alguma menção da própria editora, e que não pode, né? No caso do literário pode, mas no didático não pode, que possa ter algum tipo de problema, e aí fica mais fácil para trocar. Então o IPT até trabalha com materiais, um exemplar, 2 exemplares entregues impresso em impressora digital, mesmo em espiral, que fica mais fácil. E depois terá ainda a entrega do livro finalizado, para vocês analisarem o acabamento? Das obras aprovadas, depois será feita uma obra de entrega finalizada, com acabamento, tudo certinho, da forma que deve ser feito o livro. Escolhidas. Tá. Pode ser citado no manual do professor, para quem fizer o manual do professor, os prêmios que o livro recebeu, da Finilige, altamente recomendável, que eu sei que no livro original não vai entrar nada disso, não pode entrar nenhuma menção a prêmio. No manual do professor pode ou não? Não, acho que não. Não, né? Lógico, também acho que não. Uma última pergunta, não sei se estou ajudando os editores presentes. Isso não li no edital, mas escutei quarta-feira e hoje de novo. São os correios que vão passar nas editoras ou nas gráficas. Então, a separação dos livros por escola será feita pelas editoras? Sim, na verdade, as editoras recebem um arquivo que nós chamamos o arquivo de postagem, né? Que é os arquivos onde vão todos os números de encomendas, né? Já com as quantidades de livro. Então, aquela escola vai receber 50 livros, outras vão receber 10, então vai receber já uma etiqueta, uma informação para fazer isso. Nós estamos estimulando cada vez mais, e aí a questão também privilegiando a regionalização, né? Isso foi um movimento que está sendo feito de incentivar com que novos polos, né, regionais sejam criados para produzir e fazer as embalagens necessárias para o programa, né? Nós já temos um polo no Nordeste já acontecendo, estamos trabalhando no polo do Sul também, que também tem bastante, e aqui em São Paulo tem muita opção, mas que novas gráficas tenham condições de fazer o trabalho que o PNLD precisa, né? E aí fica mais fácil também para as editoras regionais. Entendi. Que elas podem entregar, por exemplo, a editora pode entregar para a gráfica vai fazer todo o trabalho de impressão e preparação dos materiais para os correios retirarem, né? É uma novidade, por isso que eu acho que as editoras de livros literários nunca viram o edital do PNLD. Pouquíssimas editoras são didáticas e de literatura. Então, nós estamos baseando no modelo que já está bastante sedimentado, né? Do didático, e usando o modelo logístico para fazer a distribuição, porque a gente acredita que ele funciona muito bem, né? A operação do livro didático ganhou já por muitos anos a maior operação logística do mundo, né? E vem funcionando bem, e a gente acredita que nós, trazendo a literatura para esse campo também, nós vamos conseguir que os livros cheguem de forma até mais barata, né? Porque antigamente entregava-se no endereço e perdia-se 3 meses, 4 meses fazendo a mixagem, os kits, isso custava demais, entendeu? Então, e ainda chegava com problema. Então, o que a gente pretende é que cada editora faça o seu trabalho e os correios façam essa coleta de material diretamente nas gráficas. As perguntas encerraram. Não sei se a plateia tem alguma pergunta mais para fazer. Nota-se, né, foi bem explicitada a preocupação em capacitar ou facilitar, né, ou ampliar, seja lá o que seja, a possibilidade do professor trabalhar bem a literatura, né, na sala de aula. Existe algum, dentro desses ventos aí de renovação, alguma intenção de recriar alguma coisa parecido com o que chamavam PNBE do professor, ou alguma coisa parecida? Assim, ou seja, onde se busque um acervo voltado para a capacitação cotidiana do professor e etc.
Olha, isso já foi ventilado no Ministério. Nós temos a intenção de não só esse material, que a gente acredita que é importante, mas também os periódicos, o PNL, que a gente chama periódico, de comprar as revistas técnicas, né, para ajudar os professores, mas não ainda está nesse escopo. Nós estamos pensando nisso, talvez, o PNLD do ensino médio lá na frente, porque eu acho que onde caberia um pouco mais encaixar, até porque o volume de recursos para o ensino médio é menor, pelo número de alunos mesmo, né? O número de investimento é menor, então nós teríamos aí talvez uma folga orçamentária para encaixar um programa de PNBE, mas isso só poderia acontecer a partir do PNLD 2021. PNLD 2021, que é onde vai se comprar o material de ensino médio. Ok, e uma outra questão é o seguinte: com essa migração do programa de literatura para o PNLD, e até mudando-se um pouquinho o processo de avaliação, né, de utilizar instituições, etc., né, vai existir uma forma diferente de olhar a literatura, porque antes tinha aquela coisa, ou ainda tem, né, uma certa... até fugindo um pouquinho de didatização da literatura, né? A literatura tem que ser mais, eles falam até pura e outros adjetivos. Com a inserção da literatura no âmbito do BNLD, vai haver uma flexibilidade maior na avaliação, ou seja, os avaliadores vão ser orientados no sentido de fazer essa ponte melhor do literário, não se aproximar mais do informativo, de não haver uma discriminação do livro levemente informativo, porque ele não é literatura pura. Tem alguma coisa sendo pensada ou já em ação com relação a isso? Olha, eu não saberia te responder totalmente, tá? Porque isso faz parte da composição, das orientações que estão sendo montadas neste momento para a formação dos avaliadores. Existe um período de formação de avaliadores, tá? Que acontece prévio, obviamente, ao início da avaliação. A preocupação, claro, é dar a liberdade, né, para a criatividade, a criação, né, mas direcionados basicamente com relação... O principal direcionador em relação à base curricular. Não existe, na verdade, uma preocupação de trazer rigidez além do processo de avaliação. Alguns textos que você colocou agora podem ser muito bem avaliados em determinado momento, não seja literatura pura, né, mas alguns textos informativos, né, porque a questão, por exemplo, dos paradidáticos, né, que o pessoal chama dos paradidáticos. Os paradidáticos, eles estão dentro desse escopo, porque, por exemplo, você vai trabalhar uma questão de uma ODS, né, uma ODS, por exemplo, que está ali o mundo natural e social. Como é que você encaixa isso, né? Não é uma literatura pura, né, mas ele trata de um tema específico e relevante, que é uma discussão de sala de aula, né? Saneamento básico, determinadas coisas assim. Então, o objetivo também é abarcar, a gente trata do literário, mas trata também algumas questões que são questões relevantes que precisam ser tratadas, que a gente chama dos temas transversais, precisam ser tratados em sala de aula, entendeu? Então, ele abarca também essas coisas, esses temas. É porque no PNBE isso seria impossível. Então, agora já existe um flerte com essa... Isso, exatamente. Então, um dos pilares de uma das coisas de avaliação é essas questões das ODS, por exemplo, que é uma coisa que precisa ser discutida muito em sala de aula. Existe essa flexibilização no entendimento. Por isso que a gente sai do escopo mais eu vou até falar uma palavra que pode ser errada, mas de uma literatura mais elitizada, né, e trata de temas mais da realidade do aluno, né, da sala, da vida do aluno, né, que é o que é relevante, né. Matéria de divulgação, eu poderia ter no site da editora uma aba, programa literário, PNLD literário, com todas as minhas obras que foram inscritas,
com material que eu entreguei para vocês, com fala de professores, com testemunhos de utilização da obra, enfim, alguma coisa que pudesse depois ser avisado para as escolas, que elas podiam entrar no meu site e ter um suporte de divulgação para a escolha, para que a editora pudesse ter mais condições de competir com as grandes casas didáticas? Uma das regras que é definido pela atual portaria 07 de 2007, que está sendo mudada, é que as editoras não podem fazer nenhuma divulgação de nenhum material em nenhuma forma que não seja exatamente aquilo que o governo, que está inscrito e aprovado pelo governo. Então, nesse edital, não, por exemplo, se você falasse, os livros que eu aprovei estão lá definidos, né? Então, você não pode colocar recursos no seu site, visuais, esse tipo de coisa, que possam ir de encontro a algumas que não têm. Tá? Então, algumas editoras não têm materiais, não vão entregar, porque como é facultativo, eles não vão entregar esses materiais para a gente. Então, nos próximos futuros editais, né, onde todos vão ter a mesma condição, todos vão ter condições de apresentar nos seus sites. Nós fazemos o monitoramento disso para que não exista, por exemplo, propaganda enganosa ou algo que venha a ajudar a interferir diretamente na escolha do professor. Eu entendo o que você falou, não é que nós queremos restringir ou censurar nada desse sentido. É simplesmente uma expectativa que a gente tem dos proponentes, das editoras, que obedeçam uma regra geral, que é de publicizar ou de fazer a divulgação dentro daquilo que efetivamente os professores vão receber. Tá? Como não é obrigação desse edital a entrega do material do professor, né, desses recursos do manual do professor, então nós pedimos que não façam a divulgação disso nos seus sites, né? Porque isso pode interferir na avaliação do professor, né? Isso pode. Isso pode. Quer dizer, a publicação da obra, olha, as minhas obras estão aprovadas, todas as editoras fazem isso, né? Porque a gente pede para não fazer recursos a mais. E pode, inclusive, levar essas obras nas escolas para mostrar pessoalmente? Pode. É mesmo? Pode. No processo que existe, assim, porque quando você trabalha com livro didático, a relação entre compra e divulgação, ela é muito clara. Na literatura, não. Sim. Né? Na literatura, você pode fazer todo um esforço comercial e a obra ser comprada somente para o acervo, numa quantidade muito menor. Entendeu? Então, é uma relação que ainda as editoras vão ter que encontrar, né? De que forma isso vai valer a pena ou não. Nós não interferimos, não proibimos isso, porque a gente acredita, até pela pesquisa com as escolas, que isso faz parte do processo, ajuda eles no processo de avaliação, mas não é uma prática que, vamos dizer assim, deixa o governo totalmente tranquilo, porque isso às vezes ultrapassa o limite, né, e acaba tendo um tipo de interferência que traz prejuízo à autonomia do professor. Mas eu posso mandar e-mail para a escola? Sim, não tem problema. Quantas escolas são? Para esse edital, algo perto de 100 mil. Onde é que eu consigo 100 mil e-mails? Esse é o segredo. Essa é a pergunta que vale 1 milhão. Mais alguma questão? Eu, enfim, achei que... Eu tinha até lido que isso era proibido, porque isso, novamente, vai criar uma grande diferença dentro do poderio de cada editora, né? Quer dizer, as didáticas já têm esse exército para ir nas escolas, e os e-mails e tudo mais. Quer dizer, uma editora pequena, enfim, pode ter um divulgador na sua cidade, mas ninguém para ir nas escolas. Mas, enfim. Mas assim, como a quantidade de obras é muito pequena por editora, né? Eu não sei se uma editora que tem muitos selos, aí pode valer a pena, mas não é algo que seja muitas vezes, porque às vezes o mais caro não é a entrega física, é manter esse exército, né, de gente. E na venda do didático, a proporção de valor é muito maior. Então, pode não ser viável economicamente, né, esse tipo de coisa. É uma coisa que nós não sabemos, né? Isso, na verdade, nunca foi proibido, tá? Nunca foi proibido.
A portaria 7 atual, ela não proíbe, ela proíbe entre a divulgação, ela proíbe a entrega do material pelo profissional, pelo representante, mas muitas editoras entregam através dos correios, por exemplo, entendeu? Então não existe esse impedimento. Agora, o que nós estamos procurando é ouvir as escolas, né? Nesse encontro de Brasília, de Salvador, que nós fizemos agora em março, tinham representantes do Brasil inteiro, todos os secretários de educação, não os secretários de educação, alguns secretários de educação, mas principalmente os representantes do livro em cada, que a gente chama os coordenadores do livro de cada um dos municípios. Então, tinham muitos municípios lá, e a resposta sempre foi o seguinte: nós não queremos que ele entre no período de registro da escolha, que era esses 15 dias. Mas, fora isso, o trabalho deles é importante para a construção da solução. Tá? Mas essa relação, entender, que eu acho um pouco complicada. Manter todo esse esforço, né? Que as editoras têm uma quantidade de representantes e elas aumentam muito a quantidade de representantes na época da divulgação. Mas manter esse exército todo para um retorno que não é muito claro, porque pode ou não ser comprado, né? E o valor é muito menor do que seria o didático. Né? Entendi. Isso tem muitas informações das escolas no site do INEP. Não tem o e-mail. Até é uma questão difícil, né? Por incrível que pareça, é muito difícil você ter uma clareza da informação de qual é o e-mail da escola. Muitas vezes você liga. Eu vou te dar um dado bastante surpreendente para mim. Perto de 30% das escolas do Brasil tem até 5 alunos. Por conta da questão das escolas rurais. Então, por aí você vê o grau de complexidade que nós vivemos, né? Então, são escolas multisseriais, muitas vezes, 10 alunos, se você fala para 10 alunos, o número é muito maior, né? Então, essas escolas muitas vezes não têm recurso para nada. Então, e essa é a nossa maior dificuldade, a nossa maior preocupação. Como efetivamente nós fazemos um avanço na educação tendo esse nível de restrição, esse nível de realidade, entendeu? Então, isso é uma questão que sempre pauta nossas discussões. Não adianta nós falarmos nada que não seja uma entrega realista, né? Uma entrega que efetivamente... Por isso que a gente acredita que o livro, apesar de todas as possibilidades tecnológicas que existem, o livro é o que chega até a ponta, né? É o que faz a diferença lá na ponta, né? Isso que a gente insiste muito, que acredita muito que essa é a melhor forma de fazer com que a coisa aconteça. Exato. E não acaba a bateria. Sim? Sim. Não, nesse momento não, porque nós estamos falando das escolas regulares, tá? Esse tema do EJA, queria até aproveitar e falar, porque é um tema que a gente tem se debatido bastante. O problema do EJA sempre é a inconstância das turmas, né? Nós temos uma dificuldade muito grande, enquanto Ministério até do INEP, de fazer as projeções, porque as turmas elas não conseguem manter uma certa regularidade, né? E nós estamos trabalhando muito no EJA, no Guia de Tecnologias, tá? Tanto é que não saiu o novo edital do PNLD EJA, porque nós queremos trazer soluções mais completas, né? Então, a secretária Ivana Siqueira tem muito claro isso, e a gente tem trazido essas propostas de forma clara, porque
porque nós temos um dos pilares, e eu recomendo que você entre dentro do site aqui do Guia de Tecnologias do MEC, que tem lá um dos pilares, é a inscrição de recursos pedagógicos, didáticos pedagógicos para o EJA, tá? Não, tá certo. Sim. Nós temos ainda uma dificuldade, enquanto a base do ensino médio não está pronta, né, a gente tem uma dificuldade de poder tratar do tema, né? Então, hoje nós estamos trazendo o PND literário do ensino médio, porque realmente é uma necessidade das escolas, né? Nós temos percebido isso. Se nós formos esperar que fosse em 2021, nós teríamos um passo muito grande, né? Então nós vamos fazer, por isso que a gente chama PNLD de transição. Alguns temas da BNCC já estão claros e outros ainda estão numa terceira versão, que é, por exemplo, do ensino médio, né? Eu agradeço, aproveito também para parabenizar pela iniciativa, eu acho importantíssimo, e faço votos de que a gente possa ingressar no circuito de feiras nacionais e em outras ocasiões com essa conversa que é muito, muito interessante. No que diz respeito à perspectiva de mercado, eu acho que a gente está percebendo que está no caminho e tem uma resposta interessante, um resultado interessante aí para um curto prazo. No que diz respeito à formação de leitores propriamente, que a gente também, e o mercado também tem interesse nisso, eu diria que a gente precisa também trabalhar, e me apresento agora como colaborador do Ministério da Cultura, à frente do Departamento do Livro e da Leitura, da possibilidade até de um trabalho integrado, e a gente já vem dialogando nesse sentido, para um programa formativo, de formação continuada, porque eu, particularmente, há pelo menos 10 anos, transito no setor de maneira muito intensa, e visitei aí mais de centenas de escolas, que lá na década de 2000, já no início da década de 2010, a gente percebe escolas muito equipadas, com muito investimento do Ministério da Educação, com bibliotecas escolares muito bem equipadas, inclusive de acervo, mas sem a utilização daquele equipamento. Por isso eu falo da formação, acho que tem que vir num paralelo. Eu sei que é um trabalho lá no MEC, em outras estruturas do MEC, mas o MINC também não deixa de ter responsabilidade nisso, porque tem a missão de formar leitores no Brasil em todos os campos, mas se nós pensarmos só na parcela de entregar o livro para o aluno, eu acho que a gente ainda não consegue aí formar o leitor, porque a gente tem o exemplo maravilhoso aí, que você citou, inclusive, professores aqui citaram, de educadores nota 10, né, e que o Ministério, inclusive, premia, mas a gente também tem uma significativa parcela de professores ainda necessitando de formação continuada, professores não leitores, professores que são leitores não possuem técnicas de fomento à leitura em sala de aula, ou não têm conhecimento de literatura contemporânea, né? Às vezes obriga o aluno à literatura clássica, mas o aluno que é o Lucão, que estava aqui na roda de conversa ontem, que é o escritor contemporâneo, que está na internet, que tem livros publicados, que está lá na livraria do shopping. Então, a gente também precisa oportunizar para esses professores, por meio de programas formativos, né, todas essas possibilidades aí, para que todo esse material e esse investimento que vai chegar na mão do aluno e na escola possam realmente promover resultados interessantes, que é a formação leitora, né, que é a formação do cidadão. Não, você tem toda a razão. E a grande dificuldade do Ministério da Educação é porque a minoria das escolas são da rede federal. A competência das redes, da grande maioria dos alunos, é municipal e estadual, inclusive da formação, né? Mas nós sabemos as limitações que existem, né? Sabemos as dificuldades
né? Outro dia eu estava falando com o representante da Undime, diretor da Undime, ele falou o seguinte: tem muitos municípios que ele é secretário, ele é o coordenador do livro, ele é o cara que recebe os livros, ele é tudo. Né? Ele tem o nome de secretário, mas ele acaba fazendo todas as funções, porque os municípios são municípios de 2, 3 mil alunos, habitantes, aliás. Né? Então, isso é muito complicado. Né? E o que nós estamos tentando, não só através desse material do professor, eu vou falar uma palavra muito forçada aqui, mas é uma espécie de um EAD, entendeu? É tentar ajudar o professor, através desses recursos, para que ele se municie, né, de conhecimento para explorar melhor os documentos. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que é fantástico, você trabalha junto também no Ministério da Cultura. Nós temos hoje uma outra coisa que eu ia falar um pouco no final, mas nós estamos fazendo um trabalho de revitalização e de reorganização da biblioteca escolar. Porque ao longo dos últimos anos, nós investimos mais de 102 milhões, mais de 100 milhões de livros foram comprados, atingindo até mais do que o objetivo que era o objetivo da lei de universalização das bibliotecas. Mas só que quando você vai olhar os números, o do INEP, a quantidade de bibliotecas que estão ainda assim, que o objetivo era até 2020, nós temos 100% das escolas com bibliotecas, imagina só. Nós estamos, acho que, quase 55%. Naquilo que se acha que é biblioteca ainda. Né? Então, hoje nós temos um trabalho que eu estou à frente, que é com o CNE, com a Undime, com o SED, com uma pessoa que trabalhou há muito tempo, não sei se você conhece o Christian, que trabalhou no Ministério da Cultura há muito tempo, hoje ele está na Câmara dos Deputados e é um bibliotecário e fanático, com o Conselho Nacional de Biblioteconomia também trabalhando com a gente, e com uma professora Bernadette, que é aqui de Minas, Bernadette Campelo, que é a papisa que se fala em termos de bibliotecas, está nos ajudando a redefinir a questão da biblioteca. Nós somos um grupo de trabalho formalizado, formal, né, que nós estamos caminhando no sentido de inserir, né, a biblioteca dentro do contexto escolar. Não ser mais um depósito do livro que fica ali relegado a um professor que muitas vezes é readaptado para aquela função. Né? Então, nós estamos trabalhando não só no sentido de redefinir os parâmetros, estamos trabalhando no sentido de repensar esse profissional, repensar a formação desse profissional no nível técnico não só, e também no nível acadêmico, e também trazer esse profissional para dentro da formação, né, dos alunos da sala de aula. Não que seja um apêndice à escola, mas seja algo integrado. Né? E esse projeto tem muito a ver com isso. Se você traz essa consciência para o professor, de estímulo, né, à leitura, e de trazer essas crianças para dentro da biblioteca. Nós temos um número que não é um número oficial, porque isso é muito difícil de se medir, mas a gente tinha uma expectativa, um número que veio, que perto de 60% dos alunos não frequentam as bibliotecas. 60%. Né? Então é mais ou menos que dizer, 60% do propósito, todos os investimentos que foram feitos no passado não serviram de nada. Estou falando em grandes números, tá? Mas então, essa discussão ela é importante. Não adianta nada você criar isso, mas você não cria essa integração. Tem uma questão toda de preocupação com o patrimônio, né? Os diretores fecham as bibliotecas, às vezes não deixam o menino levar. Né? Então, essa discussão toda é o que nós estamos fazendo com gente realmente especializada. Né? Então, nós pretendemos, eu sou muito pragmático às vezes nas coisas, né? Porque essa discussão é muito vasta, né? Então a gente tem uma agenda muito certa, todo mês tem que ter produto, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Nós vamos estar fazendo agora, aliás, vocês vão ficar sabendo até o final de maio, uma audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para discutir esse tema. Tem mais de 27 preposições legislativas tratando de biblioteca escolar, gente, em andamento. E muitas delas não são nada coincidentes, ou são opostas. Então, nosso trabalho agora vai ser promover dentro dessa comissão a organização de todas as propostas, projetos de lei, tudo para que se realmente consiga um alinhamento e que se consiga caminhar todo mundo junto, apesar das diferenças ideológicas, políticas que possam haver. Né? É um trabalho que está sendo executado justamente para a gente usar esse potencial todo que já existe e preparar essas escolas para aquilo que está vindo. Entendeu? Ô Wilson, eu acho que você está dando uma visão, uma expectativa de futuro maravilhosa,
para a educação e para todos nós, editores. Primeiro porque a gente sabe que os índices de leitura não cresceram com os livros na biblioteca. E você agora dizendo que vão profissionalizar as bibliotecas, ter bibliotecários, já vai fazer uma diferença imensa. E aí, com o programa do PNLD, levando literatura para dentro da sala de aula, passarmos a ser um país de leitores, é um futuro muito maravilhoso que a gente tem pela frente. São sonhos que movem nossas ações, né? Que bom. É claro, gente, tudo é muito mais complexo do que a gente está falando, né? Mas eu não estou falando de ideias, estou falando de ações. Esse grupo já está na sua 3ª reunião, as pessoas estão altamente comprometidas. Tem um conselheiro do CNE, que é o Ivan, é muito ativo, trouxe reflexões muito importantes na última reunião sobre essa questão da BNCC, qual é o contexto, qual é a participação que a biblioteca pode ter dentro do processo de formação do aluno, das bases da BNCC, entendeu? Então, existem algumas coisas que já estão se alinhando, né? A própria configuração dessa audiência pública já vai ser um norteador desse trabalho, né? E vai ser agora, né? Então, se conseguir desburocratizar a biblioteca, porque eu sei que muitas escolas públicas e municípios de São Paulo criaram a sua sala de leitura, porque na biblioteca não consegue levar o livro para casa, na biblioteca não consegue nem tirar o livro de dentro da biblioteca. Até essa questão da revisão da legislação, porque no caso das bibliotecas municipais, o acervo não é um patrimônio, é um bem de consumo. Mas isso não está claro na biblioteca escolar. E é isso que nós vamos alterar. Nós vamos alterar para que aquele bem seja um bem de consumo, que a responsabilidade do gestor escolar não fique petrificada, vamos dizer assim, nessa posição de que não pode tirar o livro daqui. Fica trancado na estante. Exatamente. Então, isso nós queremos quebrar. Então, esse movimento é também para isso. É uma das regras que nós estamos definindo já. Entendeu? Parabéns, obrigada. Obrigado a você. Podemos? Eu só queria agradecer, então, pela presença. Nós do Ministério da Educação, do FNDE, estamos à disposição. O ministro Roscielli é um apaixonado pela literatura, ele esteve intrinsecamente, eu tenho essa boa relação com ele, justamente porque nós trabalhamos muito na redefinição desses programas. O diretor José Fernando também, que é o diretor de ações educacionais do FNDE, é uma pessoa que também trabalha muito e ajuda muito em todo esse processo. Então, nós estamos muito felizes, na verdade, de poder fazer esse movimento. Acreditamos sinceramente que é um trabalho que vai contribuir de forma efetiva aí para a mudança e o atingimento dos nossos sonhos, né? Sonhos. Eu queria agradecer a Gisele novamente por ter criado e nos convidado para esse evento, dado a oportunidade, muito obrigada Wilson de ter vindo, dado essa oportunidade de mais uma conversa sobre esse novo programa para nós, editores literários, e para o público de ter feito tantas perguntas que o Wilson nos esclareceu. Obrigada.